Vamos lá, então. Nossa próxima etapa agora é identificar num cristal ou na rede cristalina processos que a gente pode classificar como sendo processos de difusão. Então, o que seria a difusão? A gente tinha comentado lá na aula anterior que é justamente a passagem, né, de um átomo de uma determinada região para outra, ou seja, é o fluxo de átomos. Esse fluxo pode ser em materiais líquidos, pode ser em materiais sólidos, ou até mesmo em materiais gasosos. Então, é um fluxo de partículas, né, átomos ou espécies ali, dentro dos 3 tipos de estado de agregação. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre o processo de difusão em si, para depois entrar na difusão de sólido, porque é o foco, né, dessa unidade, que é falar sobre cristais. Então, como a gente tinha comentado, a difusão ela pode ser observada nos sólidos, nos líquidos ou em gases também. É um fenômeno que nós podemos identificar como sendo fluxo das espécies ali. Essas espécies, dependendo do tipo de material que você esteja trabalhando, né? Pode ser átomos, pode ser moléculas, íons. Então, geralmente a gente pode chamar também de unidades, porque quando a gente vai trabalhar com cristais, por exemplo, aqueles pontos da célula unitária pode ser, né? Moléculas, podem ser íons, podem ser átomos propriamente dito, então a gente se localiza ali como sendo espécies, pontos, né? E aí, dependendo do tipo de material que você está trabalhando, você vai identificar qual é o tipo de espécie ali. Então, como é que esse fluxo ocorre em termos de direção? É geralmente de uma região que tenha a maior concentração para uma região que tenha mais baixa concentração. Então, a gente visualiza muito esses processos de difusão em líquidos quando a gente coloca algo mais concentrado num líquido que está menos concentrado, vamos dizer assim, em termos de nosso popular. Eu pego, às vezes, um líquido mais escuro e adiciono ele em um líquido mais claro. Você começa a perceber ali o caminho do líquido como se fosse o escuro se espalhando até tomar todo o líquido mais claro. Por que isso acontece? Nesse processo de difusão, né, a passagem, o caminho ali, vai ser nesse segmento. Sempre de onde eu tenho uma maior concentração para a região onde a gente tem a menor concentração. Então, o transporte das matérias, das espécies, né, ali, constituintes da matéria, podem ser átomos, se a matéria estudada for metal, pode ser íons, se o tipo de material estudado for cerâmicas, pode ser ainda macromoléculas, por exemplo, nos polímeros. Então, esse fenômeno de transporte, ele depende diretamente de 2 variáveis. Depende da concentração e depende também da temperatura. São 2 fatores fundamentais. Por quê? Lembra que a concentração, ela vai definir qual é a direção, não é verdade? Então, qual é o caminho desse fluxo? É sempre da região mais concentrada para a região menos concentrada. E a temperatura também vai influenciar nesse caminho por conta de ser movimento de partículas. E a gente já lembra que temperatura interfere diretamente nesses movimentos de partículas, não é verdade? Então, observa a figura que está aparecendo para a gente. Uma representação aqui em líquido para o processo de difusão. Nessa primeira imagem que está o desenho sendo representado aqui por letra A e letra B, o que está querendo mostrar para a gente? Essa parte que está pintada com um cinza mais claro é como se fosse o solvente. E aí você adiciona uma massa aqui do soluto, uma pequena líquida onde todas as partículas estão juntas, eu tenho ali uma região muito concentrada. Quando ela é adicionada nesse solvente, a tendência vai ser
dela se espalhar, na verdade, em todas as regiões. Então, aí a gente tem o movimento dessas partículas que podem ser chamados de difusão, não é por aí? Então, no esquema aqui desse Becker, a letra B, ele já está mostrando todas essas partículas, ó, bem distribuídas, depois de um certo tempo, depois do processo de difusão ter sido completado. Se eu for tentar visualizar isso numa situação mais do nosso dia a dia, a gente pega um copo com água, por exemplo, e coloca um corante. Já ficaram observando como é o caminho, o que vai acontecendo com aquela cor do corante? Ele começa a ir se espalhando, mesmo que você não mexa. Ele vai no caminho ali. O que está acontecendo? São partículas que foram adicionadas, diferentes das partículas que já existiam ali, mesmo que tenha das mesmas, mas a concentração estaria diferente, você consegue visualizar o caminho ali dessas partículas por dentro das outras, ou seja, é uma transferência de massa que está acontecendo ali. São partículas em movimento. No caso do líquido, perfeito, né? Porque o movimento é muito mais facilitado. E aí, depois de um determinado tempo, você consegue visualizar, como está mostrando aqui, ó, nesse último Becker para a gente, você consegue visualizar ali a visão toda homogênea. O que aconteceu ali com a massa existente na região mais concentrada? Ela foi toda redistribuída, né, de modo que ocupou todo o espaço, transferiu massa para todas as regiões que tinha menos. Repara que nesse primeiro Becker, quando aparece a imagem, a gota vai cair dele, né? No segundo Becker, você já começa a visualizar o espalhamento dela na região, que vai cada vez mais aumentando. A gente vê isso no Becker 3, por conta dessa transferência de massa, ou seja, partículas em movimento. E aí, processo de difusão. Se esse processo de difusão for observado em sólidos, a gente consegue visualizar a transferência de componentes ali entre um e outro, que vai, por exemplo, formar outro tipo de material também. O exemplo que está aparecendo para a gente aqui nesse processo de difusão é como se eu tivesse um material sólido de cobre, que vai ser unido a um material sólido níquel. Aí aqui no lado direito está a representação das esferas, para identificar o tipo de material que você está falando. Essas esferas vermelhas estão representando o cobre, e as esferas azuis estão representando o níquel. Então, a partir do momento que você pega esses sólidos e força o processo, né, de fusão, como é que vai acontecer o caminho dessas partículas? Está mostrando para a gente aqui que a tendência vai ser o sólido da esquerda andar na direção do sólido da direita e o inverso também é perceptível. Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, na região que seria do cobre, a princípio, eu já tenho esfera azul ali. Ou seja, foram partículas, foram espécies que vieram do outro componente. Então, nesse caso, a gente termina tendo uma mistura dos tipos diferentes de átomos, e como é em material sólido, especialmente metais, a mistura de metais aqui vai promover a formação de um terceiro material diferente. Os dois materiais que foram utilizados para essa mistura, digamos assim, foi o cobre e o níquel, que sozinhos têm as suas propriedades. A partir do momento que você faz essa junção e ocorre esse fluxo, essa difusão entre os átomos, nós temos ali agora a mistura de dois tipos de metais que vão estar sólidos.
Aí agora a gente tem um terceiro tipo de material, uma liga metálica, que vai ter as características diferenciadas dos dois primeiros componentes. Isso a gente consegue ver muito no nosso dia a dia, no melhoramento do ferro, por exemplo, né? As características do aço são melhores do que as do ferro, né? Em termos, por exemplo, de processo de corrosão. E o que foi o aço? Nada mais do que uma liga metálica também, visando a melhoria do material de origem. Então, a gente teria, nesse caso, uma mistura a partir de sólidos, onde nós temos os metais que são adicionados ou misturados nesse processo de difusão. Se a difusão for em sólidos puros, o que vai acontecer com os átomos? Eles vão mudar de posição, mas como ele é o mesmo tipo, você vai ter ali apenas uma mudança de formação, vamos dizer, física, mudança de formato, ou uma pequena alteração estrutural, mas a gente não tem uma modificação química. Se for assim, a gente chama esse processo de difusão de autodifusão. Vamos entender o que isso queria dizer melhor. Se eu pegar um ferro, uma arame de caderno, por exemplo, e entortar ele, você não mudou ali a posição de átomos de ferro numa determinada região? Se você amassa ele a ponto de entortar, aquele ferro que sofreu a flexibilização ali, terminou tendo alteração na posição de algum átomo metálico ali. Se não tivesse tido mudança, ele não iria mudar o seu formato. Então, aí você conseguia observar algum tipo de movimentação, só que como é do mesmo tipo de átomo, você não tem a modificação da matéria. Então, existem algumas condições que permitem, por exemplo, que haja esse processo de autodifusão. Então, duas condições precisam ser contempladas. Seriam elas: se um átomo vai sair de um local, que é o processo de autodifusão, perfeito. Se ele vai sair de um local, ele vai sair para um outro local. Então, eu preciso que aquele local para onde ele se determinou aí esteja vazio e que seja adjacente. Então, é como se a gente imaginasse uma modificação, por exemplo, na sala de aula. Imagina que a sala de aula é a nossa rede cristalina e que as bancas seriam os átomos ali, formadores daquela rede cristalina. Você tem uma sequência de átomos, ou seja, de bancas distribuídas na sala, mas aí você quer retirar uma banca de um local para outro. Mas ela só vai se encaixar no outro lugar se o espaço ali estiver vazio para ela. Então, com relação à movimentação de átomos no interior da célula unitária, no interior do cristal, eu preciso que essa condição tenha um espaço vazio para poder ele se mover. Outra questão também que precisa ser obedecida é o fato de o átomo ter que ter ali uma quantidade de energia suficiente para romper as ligações químicas entre os átomos vizinhos a ele, para poder causar essa distorção na rede cristalina durante o movimento. O que isso quer dizer? Se eu for imaginar, eu tenho um átomo, eu vou tentar mostrar aqui para a gente, mais ou menos como se fosse um pedaço pequeno de uma rede cristalina bidimensional, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, imagina que seriam aqui átomos, e eu quero mexer com esse átomo do meio. Então, esse que está mais centralizado aqui. Repare que se a gente precisar alterar ele, ou se ele for passar por processo de difusão,
Numa rede cristalina, esses átomos que estão próximos um ao outro, eles estão realizando ligações. Então, esse átomo do centro está ligado a dois do lado dele, está ligado a um na região de cima, está ligado a outro mais aqui para baixo. Então, a gente termina conseguindo observar a existência de ligações, né? Por que o átomo está numa determinada região, numa rede cristalina? Então, ele tem a ligação existindo ali, para poder esse átomo se mexer daqui, né? Se mover, ele tem que romper, ó, a ligação entre os átomos adjacentes a ele, para poder ele sair dali. É como se ele tivesse amarrado, né? Então, existe ali essas ligações químicas que, para que o átomo tenha a sua movimentação permitida, essas ligações precisam ser rompidas. E aí, para romper, é necessário que ele tenha uma quantidade de energia ali suficiente para isso. Se ele não tiver, ele não rompe a energia, quer dizer, ele não consegue com a energia, ele não vai conseguir romper as ligações químicas e aí, consequentemente, ele também não vai sair do lugar, né? A grosso modo falando. Então, aí as condições teriam que ser essas. A energia é uma energia de origem vibracional, que possibilita que o átomo se desloque ao longo da rede, porém, apenas uma pequena fração de átomos é capaz de se mover devido à magnitude das energias vibracionais. Vamos tentar identificar o que seria isso. O movimento dos átomos numa rede cristalina vai obedecer aqueles processos da organização, né? Então, ele tem que ter a sua localização inicial e, com base nos parâmetros que você observa no seu cristal, você vai saber ali qual seria a localização dele, vamos dizer assim. Então, essa energia que é gerada nesses processos de difusão, nesse processo de fluxo de uma região para outra, ela termina sendo, como é que a gente pode dizer, uma energia de vibração, porque os átomos, eles, especialmente se for no sólido, eles estão mais firmes, mais presos, né? Se for um átomo de um líquido, por exemplo, ele tem uma facilidade de se mover muito grande, especialmente porque ele vai estar ali moléculas se movendo, na verdade. Então, moléculas estão presas a outras moléculas só por interações intermoleculares, que é mais fácil de se romper. Já no caso dos átomos envolvidos diretamente em ligação, a tipo de energia que você consegue observar ali vai ser a de vibração, ou energia vibracional, né? E aí, dentro da rede cristalina, a gente consegue observar movimentos de átomos. Esses movimentos, eles podem ser dois tipos básicos. Pode ser a difusão em lacunas ou a difusão intersticial. E aí esses nomes já são, né, conhecidos da gente. Olha só, difusão em lacunas. Então, vai ser fluxo ali em espaços vazios, na verdade, e a difusão intersticial. Vai ser a deslocalização do átomo em determinada região, onde ele vai ser localizado ali em regiões não, não esperadas, talvez. Vamos observar aqui. Na difusão por lacuna, o que a gente tem? Lembra que o defeito de lacuna vai ser um espaço vazio. Essa lacuna, geralmente, é o espaço que caberia um átomo. Então, imagina que você está com um cristal defeituoso. Essa primeira imagem está mostrando um cristal supostamente defeituoso, onde nós temos um espaço vazio aí, e no lugar do espaço vazio está o nome lacuna. Ok. Se existe a lacuna, será que um átomo adjacente a essa lacuna não poderia sofrer
deslocalização ou fluxo, né? Uma transferência aqui de localização para ele, e aí no processo de difusão ele sair de onde ele está para a lacuna que está ao seu lado, isso é possível. Então, eu tenho um material sólido, a princípio eu acho que os átomos não vão poder se mover, porque o sólido ele tem essa tensão, essa prisão mais intensificada, mas num caso como esse, repare que tem a possibilidade de um átomo se deslocar, desculpem, de uma posição para outra, justamente por conta da presença ali de uma região vazia ao seu lado. Então, esse átomo que está sendo representado pela esfera verde, ele pode se mover na direção da lacuna e ocupar o espaço dela agora. Aí é isso que a gente vê na segunda imagem. Então, repare que na segunda imagem, onde antes a gente tinha uma lacuna, agora nós temos uma esfera verde ocupando esse espaço. E aí, onde essa esfera verde estava antes, acabou ficando uma vacância ali, acabou ficando uma lacuna no seu lugar. E isso, por etapas seguintes, pode acontecer essa movimentação dos átomos, porque átomo adjacente agora a essa lacuna pode se mover para ela, e aí vai deixar a lacuna onde ele estava, e aí vai ter um movimento de átomo vizinho e assim por diante. Então, por conta desse tipo de energia, que vai ser a energia vibracional, eu tenho como ter a passagem do átomo de uma região para outra. Então, está dizendo aqui para a gente que ocorre o movimento do átomo e da lacuna existente na rede cristalina no metal, perfeito? O átomo vai ocupar a posição da lacuna, consequentemente, a lacuna passa a ocupar a posição do átomo, e isso pode virar um efeito dominó, porque já que eu vou ter uma região agora nova com lacuna, átomos adjacentes a essa nova região vazia podem se movimentar na direção dela, e assim por diante. Lembram o que é processo lá de defeito intersticial? Lembra que o intersticial não é uma vaga completa para um átomo, é algum átomo ou alguma impureza existente ali naquela região, naquele espaço vazio entre uma ligação e outra, não é no lugar de um átomo, né? É naquela área supostamente vazia, que é a região, na verdade, é a distância ali entre um átomo e outro. Então, eu posso ter, como está mostrando aqui no nosso primeiro exemplo da figura, uma determinada impureza aqui, que pode ser um tipo de átomo, preso ali, né, entre a ligação de um átomo e outro, mas esse átomo pode se mover e ficar em uma outra região, por exemplo, ele poderia se mover e vir para essa região que eu estou pintando agora, e mais outra região, e assim por diante. Então, repara que na segunda imagem agora, o átomo que está nesses espaços entre a ligação, ele terminou se movimentando, ele saiu de uma região para outra. Ótimo, saiu, se moveu, é uma difusão. Perfeito. Que tipo de difusão é essa? É do tipo lacuna, como no caso anterior, onde eu tenho um átomo que sai da sua posição original e ocupa uma lacuna. Que lacuna, na verdade, é o quê? Um espaço vazio, onde era para ter um átomo, e não tem. Agora, vamos ver de novo a diferença. O intersticial é um átomo que está num pequeno espaço ali, que é a distância entre uma ligação e outra, entre um átomo e outro, não está ocupando o lugar de ninguém. Então, é difusão intersticial. E geralmente é um átomo invasor, é um átomo impureza. Geralmente não é o átomo do próprio cristal, porque lembra que uma das condições para o defeito intersticial é que o átomo presente ali tem que ser menor do que os átomos do cristal, para poder ele ter essa liberdade de passagem ali entre uma ligação e outra. Então, o movimento atômico
no qual os átomos inicialmente deslocalizados em uma posição intersticial migra para uma nova posição intersticial, é chamado de difusão intersticial. Esse tipo de mecanismo a gente consegue observar muito em que tipos de impurezas? Em hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Porque esses átomos são geralmente pequenos, comparados aos átomos de cristal, para poder se encaixar ali entre uma posição e outra, né? Porque entre os átomos que estão ligados. Então, esses átomos, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, são chamados de impurezas aqui. Por que isso acontece? É como se na formação do cristal, a gente vai formar o cristal, digamos que é um cristal de cobre. Então, se eu pego uma solução de sulfato de cobre, por exemplo, e aí eu vou esperar que o solvente evapore e o que fique seja só o grão, né? O material sólido do soluto. Era para ter ali, então, somente átomos daquele tipo de cristal. Mas se eu tiver alguma impureza presente ali, e o outro tipo de átomo terminar cristalizando junto com aquele cristal, ele vai ficar preso naquele retículo cristalino, preso naquele material sólido, e por energia de vibração ele consegue se movimentar. Por isso tem que ser átomos pequenos, para poder ter essa liberdade e se encaixar, né, naquele espaço da ligação. A difusão, ela é um tipo de processo que vai ter uma dependência direta do tempo. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai tendo ali o processo sendo observado. A gente viu no exemplo do líquido, não foi? Se você gotejar um solvente num copo com água, não é como um passe de mágica. Pá, de repente o copo está todo na cor do solvente, do corante. Você tem um tempo ali e ele vai se redistribuindo completamente. Mas aí eu posso ter, dependendo do tipo de átomo envolvido ali, ou da minha matriz, uma difusão mais rápida ou mais lenta, não é verdade? Então, dependendo do tempo ali, eu também posso classificar. É interessante que a gente conheça, de acordo com o tipo de material, né? Para saber ali a taxa de transferência de massa, porque se eu tenho um material que tem um processo de difusão maior, ele vai passar uma determinada quantidade de massa num tempo mais curto, vamos dizer, então seria esse cálculo dessa suposta taxa de transferência de massa, e ela pode ser encontrada ou expressa em fluxo difusional. Então, eu calculo o fluxo difusional, que na verdade estou encontrando a taxa de transferência de massa do componente. Essa taxa de transferência de massa, que é expressa em fluxo difusional, pode ser encontrada quando a gente aplica essa equação que está aparecendo para a gente agora no lado direito superior do slide. Então, J, que é o fluxo difusional, pode ser dado quando a gente divide M sobre AT. Então, quem é massa? A massa pode vir em número de átomos, ou então em grãos mesmo, não é verdade? Então, a gente tem o M maiúsculo, que vai ser a matéria ali, e aí, lembram que a gente pode calcular a matéria tanto em massa como em quantidade de mols, não é verdade? Então, pode colocar uma das duas, vai nos dizer, então,
quanto que você tem ali de difusão, quanto que ela se difunde na amostra, por uma determinada unidade de tempo, ou seja, por um determinado tempo. Então, traduzindo o que esse parágrafo está dizendo. Quando a gente calcula o fluxo difusional, nós conseguimos encontrar a chamada taxa de transferência de massa, ou seja, é quanto de massa que eu passo de uma determinada região para outra num determinado tempo. Porque a gente tem materiais que passam massa mais rapidamente, então ele tem uma taxa maior, vamos dizer assim, e temos materiais que passam mais lentamente. Então, quando a gente resolve essa equação e encontra essa chamada taxa de transferência de massa, nós estamos levando em conta ali a quantidade de material que está sendo passado num determinado tempo. Quem é o A da nossa equação? É a área através da qual a difusão está acontecendo. Por que eu preciso da área? Ora, lembra o exemplo do corante? Eu preciso saber ali qual é a área que o corante precisa se espalhar. Será que o copo é grande ou será que o copo é pequeno? Porque para fazer o cálculo de taxa de transferência de massa e dizer transferir completamente, você tem agora a cor do copo totalmente homogênea. Mas se o copo for grande, eu não vou demorar mais tempo para poder ter essa cor visualizada de forma homogênea. É por isso que eu preciso identificar ali a área da região onde vai acontecer esse processo de difusão. Leva-se em conta o caminho, então, que ela precisa percorrer, né? Porque vai ser justamente essa área. E o tempo é o tempo que foi gasto durante o processo. E aí, igual o que a gente tinha de concentração, lembra de concentração comum e concentração molar? Eu posso expressar a concentração comum em gramas por litro e posso expressar a concentração molar em mol por litro. Então, essa taxa de transferência, ela pode vir em massa, uma determinada quantidade de massa por um tempo ali numa área X, ou então uma determinada quantidade de matéria por um tempo numa área X. Então, a gente, de qualquer modo, está identificando ali quanto que passou de um composto. Então, as unidades para o fluxo difusional pode ser em quilograma ou átomos por metro quadrado por segundo. Por quê? Se eu trabalhar aqui com M em massa, massa vai vir em quilograma. Se eu trabalhar com o nosso área é metro quadrado, né? E tempo vai ser segundo. Então, por isso que vai ficar metro quadrado e segundo no denominador. Agora, as duas unidades do denominador pode ser ou massa, dada em quilograma, ou então em quantidades de átomos. E aí você encontra a sua taxa. Quando ocorre a movimentação dos átomos ou das espécies ali na rede cristalina, isso acontece quando a energia é fornecida. Lembra que você precisa fornecer energia, você vai ter ali a movimentação dos átomos ou das espécies, e aí você vai tirar ele de uma região para uma nova região, ou seja, uma nova posição. Então, se tem energia envolvida nessa transferência de uma localização para outra, eu tenho como levar em consideração essa energia e chamar ela, então, de energia de ativação. Por quê? Para que as espécies saiam de uma região e ocupem outra, ou seja, que elas ocupem a nova posição, é necessário, então, primeiro vencer essa barreira de energia, a energia chamada energia de ativação. Então, aquele fluxo que a gente calcula no slide anterior, fluxo J, ele corresponde ao número de átomos que vão se movimentar ali, numa determinada área, né, na verdade, e num determinado gasto de tempo X. Então, seria ao longo de uma direção. Se é assim, nós podemos ter a chamada primeira lei de Fick. O que ele diz para a gente?
constante de proporcionalidade D é aplicada nessa equação, e ela vai ser chamada de coeficiente de difusão. Quanto que você tem ali de difusão de um material em outro? Vai ser expresso em metros quadrados por segundo. Eu preciso desse sinal negativo na equação para identificar qual é a direção da difusão, ou seja, qual é o caminho, né? Se ela está contra o gradiente de concentração, ou seja, é sempre da concentração mais alta para a concentração mais baixa, lembra? Então, se eu estou indo num gradiente contra um gradiente de concentração, vamos dizer assim, o sinal que tem que aparecer na equação vai ser um sinal negativo. Então, daí eu consigo identificar aqui, aplicando essa equação, uma nova forma de encontrar o fluxo. O que seria essa lei de Fick's? O que ela diz para a gente? Ela pode ser aplicada naqueles processos de difusão. Se for, por exemplo, para um gás, pode ser por meio de uma placa metálica delgada, no qual as concentrações ou as pressões, dependendo de como sejam os cálculos, elas vão... Como é que a gente pode identificar isso? No processo de difusão de um gás, é preciso manter a concentração desse gás ou a pressão constante. Por quê? Porque o que é processo de difusão? É passagem, né? É fluxo. E o fluxo, se for em um gás, por exemplo, se eu alterar a concentração ali, eu vou alterar o movimento. Eu vou alterar, inclusive, a quantidade, a intensidade dessa movimentação. Outro problema que pode surgir também, com relação à alteração da movimentação, é a pressão. Lembra que quando a gente estudou gases, uma das propriedades que se estudava em gases era a pressão? Então, se você está com uma pressão ali num gás aumentada, vamos supor, se você não deixa a pressão constante, você altera ali a movimentação. O que isso traz para a gente de entendimento? Quanto maior a pressão num gás confinado, por exemplo, ou num gás ali existente, maior não vai ser o agito das partículas, a movimentação, você termina tendo uma cinética maior ali. E lembram, quando a gente estudou gases, a cinética ela era diretamente relacionada à pressão e à temperatura? Então, para que eu consiga calcular essa taxa de modo adequado, eu preciso manter essa pressão constante, porque a pressão vai interferir no agito, vai interferir na velocidade. Então, se eu não mantenho a pressão constante, o que acaba acontecendo com esse cálculo? Eu termino encontrando o valor da taxa ali diferente, porque eu alterei o processo por conta da indução de aumento ou diminuição de pressão. E aí, está mostrando para a gente aqui nesse segundo tópico, que esse processo de difusão, ele atinge um estado em que o fluxo difusional não varia com o tempo, ou seja, você tem é como se fosse uma mesma velocidade ali, uma mesma quantidade de matéria num tempo. Então, digamos que você começa agora, daqui um pouquinho você vai olhar, a taxa de fluxo é a mesma, você não vai diminuindo nem aumentando. Então, ele termina sendo digamos que inalterado com relação ao tempo que vai passando. Ou seja, a massa do componente em difusão, que vai entrar na placa, na placa metálica delgada, né? Se ela entrar pelo lado de alta pressão, então vai ser igual à massa que sai da superfície de baixa pressão, ou seja, não existe acúmulo líquido do componente em difusão no interior da placa. Então, é como se eu tivesse ali, por conta dessa pressão existente ali nos gases, a gente vai sair pelo lado
de mais alta pressão, faz mais sentido, fazendo analogia com a concentração também, isso é verdade. Então, se você tem uma região onde tem mais alta pressão, você vai ter ali o caminho da entrada do, vamos supor, do fluxo, e a saída seria onde tem menos, né, uma pressão menor. E esse exemplo pode ser denominado como sendo difusão em regime estacionário. Então, é uma difusão que a gente observa, por exemplo, nos gases. Um processo de difusão em regime estacionário pode ser observado no que a gente falou da placa delgada, né? Nesse sentido aqui, ó. Então, repara, você tem no lado esquerdo da placa o gás, que está a uma pressão lá qualquer, vamos chamar de PA, tá certo? Se o fluxo é da pressão maior, então, entra na região de pressão maior e sai na de pressão menor, então, e que a pressão tem que ser constante, né, lembra? Então, a gente pode ter esse termo aqui, ó, sendo verdadeiro, PA maior que PB e constante. Por quê? Se esse for a direção do fluxo ou da difusão, nesse caso aqui está mostrando que é da direita da esquerda para a direita, ele entra aqui pela parte de maior pressão e vai sair nessa parte da segunda pressão, que vai ser a parte de menor pressão, não é verdade? Então, nós temos, nesse caso, da esquerda para a direita, a direção da difusão do componente gasoso. Isso fica fácil de identificar com ela, porque você vai localizar de acordo com a entrada da região de mais alta pressão e a saída da região de mais baixa pressão. Se for assim, você identifica ali qual é a direção. E isso tem que ser levado em conta com base na área onde essa difusão está acontecendo. Porque a área vai determinar muito, né? Imagina, fazendo uma analogia do nosso dia a dia, tem um fluxo de pessoas, um monte de pessoas que está, por exemplo, no estádio, acabou o jogo, todo mundo resolve sair ao mesmo tempo. Se os portões forem largos, a quantidade de pessoas que vai sair por um determinado tempo não vai ser maior do que se o portão for mais estreito. Então, a área dessa região de saída e de entrada, ela vai influenciar no fluxo? Vai. Por isso que eu preciso levar em conta a área nessas difusões. A segunda lei também de Fick's pode ser aplicada para esse processo de difusão. Na maioria das situações vai acontecer difusão em regime que a gente pode chamar de transiente, ou seja, não estacionário, em que o fluxo de difusão e a concentração do gradiente em um determinado ponto no interior do sólido vão variar com o tempo. Qual é a diferença do que a gente tinha visto na anterior? Na anterior, o fluxo não variava com o tempo. Nessa, o fluxo vai ter variação de acordo com o tempo. Então, se o fluxo vai ter variação com o tempo, eu vou ter ali, nesse processo de variação, a necessidade de trabalhar com derivadas, porque é de acordo com a variação ali. Se o fluxo vai sofrer interferência com a variação do tempo, então ele vai seguir a derivação também igual ao tempo. Então, daí tem as aplicações dessas derivadas, chegando na equação final, que é na nossa parte aqui, no lado inferior do lado esquerdo do slide, a equação, como ela fica resumida para a gente. Então, vamos identificar o que seria essa equação da segunda lei de Fick's. Para encontrar essa taxa de variação, né? Então, o Cx vai ser a concentração em uma profundidade x após um tempo t. O Cs, que é o que está aqui no denominador, vai ser a concentração constante na superfície. Já o CO vai ser a concentração uniforme inicial dos átomos em difusão do material. E esse último termo aqui vai ser a função erro de Gauss.
Então, se eu precisar calcular algumas dessas concentrações com relação à difusão, o que vai acontecer em casos de exercício? Geralmente, eles vão lhe dar algumas dessas variáveis e pedir uma só. Então, no processo de difusão, nós podemos ter alguns fatores que interferem. A gente lembra que concentração interfere, a gente lembra que temperatura interfere. Então, eu posso calcular o nosso padrão aqui de difusão, utilizando agora essa nova equação que precisa da constante pré-exponencial, que não depende da temperatura. A gente vai precisar da energia de ativação para que a difusão aconteça, e ela pode vir, ó, energia em joule por mol, ou então em eletrovolts por átomo. Nós vamos precisar da constante dos gases ideais, lembrando que a constante, quando a gente estudou gases, ela poderia ser 8,314, ela podia ser 0,082, só que o 0,082, lá em estudo de gases, para R igual a 0,082, a gente trabalhava com pressão em atm, volume em litro, aí por Kelvin, mol. Então, esse tipo de unidade não se aplica aqui nesses estudos, porque se era atm litro, eu não estava com uma unidade de energia. Daí, o viável é eu trabalhar com 8,314, que a parte de cima da unidade era pascal, metro cúbico. O de baixo era igual sempre, era Kelvin mol. Então, 1 pascal metro cúbico, ele é exatamente igual a 1 joule. Então, é por isso que está aparecendo para a gente aqui embaixo, 8,300, na verdade está 8,31, porque o 4 não está aparecendo, mas tem livro que traz 8,314. Então, é só questão de arredondamento, né? Mas olha para cá, olha como é que está a unidade dela. Está dizendo que é joule por mol Kelvin. Porque o R igual a 8,314, ele era, lá em gases, quando a gente estudou, dado por pascal, metro cúbico, por Kelvin, mol. No lugar de pascal, metro cúbico, já que um pascal, metro cúbico é exatamente igual a 1 joule, a gente substitui. Onde teria que ser pascal, metro cúbico, vai ser simplesmente J, ou seja, joule. E a parte de baixo, Kelvin mol, continua, né? Lembrando que aqui no que eu escrevi agora, eu só botei a parte do numerador, tá bom? Só para poder a gente comparar o que é que muda. O denominador sempre vai ser igual, sempre vai ser mol e Kelvin. Então, se for assim, a constante dos gases ideais para esse tipo de assunto, eu posso trabalhar com esse valor, ou posso trabalhar com o valor de 8,62, quando a energia for dada em eletrovolts. E se for assim, o que vai estar embaixo vai ser átomo por Kelvin, e não mol Kelvin, tá certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa observar quando vai resolver para calcular o processo de difusão aqui é observar quais são as unidades que estão nos dando, principalmente das constantes, porque tem muitos valores tabelados que vão ser fornecidos, e aí a gente observa a unidade que esses valores estão vindo para saber qual é a unidade que a gente vai trabalhar para as outras. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, QD, energia de ativação, ela pode vir, ó, em joule por mol, ou pode vir em eletrovolts por átomo. Então, eu preciso observar aqui qual desses valores de R podem ser trabalhados para corroborar com as unidades de QD. Então, se a questão trouxer, por exemplo, a energia de ativação em joule por mol, qual é o
R que eu preciso usar, minha gente? É o primeiro, 8,314? É o segundo ou é o terceiro? Se QD vier em Joule por mol, eu preciso, para facilitar, trabalhar com 8,314. Concordam comigo? Por quê? Porque ele está trazendo em Joule por mol Kelvin. Então, ele vai casar com esse tipo de unidade aqui. Se eu trabalhar com 8,62, eu preciso que seja, ó, energia em eletrovolts, e que embaixo tenha átomo. Então, se QD vier com essa unidade aqui, ó, eletrovolts por átomo, qual é o valor de R que eu vou precisar usar? Concordam comigo que é 8,62 vezes 10 a menos 5, para que as unidades casem, não é verdade? Agora, se a energia vier em caloria, aí a gente vai precisar lembrar os valores de conversão, né? Que uma caloria é igual a 4,18, né? E aí você teria a conversão de uma unidade para outra. Mas, geralmente, o que pode aparecer para a gente seria esses dois valores. 8,314 ou então 8,62 vezes 10 a menos 5. Lembrando sempre que eu vou precisar estar de olho nessas duas para saber quais são as unidades que eu uso, para não correr o risco de usar o valor de 8,62 e jogar na equação um valor de QD dado em Joule por mol. Aí as unidades não vão casar, eu não vou ter condições de anular. E aí eu posso chegar, inclusive, no resultado errado. E a temperatura, que é dada em Kelvin, né? Então, eu preciso desses valores para poder calcular o nosso processo de difusão. E aí, olha só, a difusão, a gente viu que é a passagem, né? O fluxo de um átomo de uma região para outra. Maravilha. Então, se é o fluxo de um átomo para outro, e se for em metais vai formar ligas metálicas, eu tenho o metal matriz e eu tenho o metal que é adicionado ali para promover a melhoria. Então, se é assim, na mistura dos metais, então, nós vamos ter dois tipos. Um vai ser o metal matriz, né? Ou seja, o nosso metal hospedeiro. E o metal que vai ter o fluxo ali passando, como, por exemplo, naquela impureza que a gente viu, um tipo de átomo que fica passando ali entre as ligações, né? Então, ou então naquela formação da liga metálica, o cobre com o níquel. Então, quem é o meu metal hospedeiro e a espécie em difusão? E para, quando eu estiver trabalhando com a espécie em difusão ferro e o metal hospedeiro for ferro alfa, qual é o valor da nossa constante pré-exponencial? Vou chamar de DO, tá certo? Tem que ser 2,8 vezes 10 a menos 4. E o valor de QD, da energia, né, de ativação de difusão? 251. Então, se a gente vai resolver algum questionamento nesse estilo, o que acontece? Ou a tabela é fornecida e eu vou buscar o dado nela, ou a questão precisa te dar algum dado para você ir substituindo. Agora, um detalhe que a gente não pode esquecer é sempre olhar nessa tabela qual é a unidade que ele está trazendo para cada uma das nossas variáveis, certo? Olha o que está acontecendo com o QD aqui. Energia de ativação. Ela veio em que unidade nessa tabela? Veio em kJ por mol. Eu vou voltar um slide para a gente ver os valores de QD, as unidades, melhor dizendo. É para que ela venha ou em Joule por mol, ou em eletronvolts por átomo. E todas as outras variáveis, se trabalha com Joule ou como R, é Joule e não quilojoule. Então, o que acontece? Se eu pegar um valor desse numa tabela, eu preciso observar qual é a unidade que ela está me trazendo para converter. Ou eu jogar as outras para gigajoule
também, ou pegar essa e jogar para Joule, para poder bater as nossas unidades. Se o metal hospedeiro for o cobre, e o metal que vai passar pelo processo de difusão for zinco, qual é a energia de ativação ali existente? É 189 vezes 10 a terceira Joule por mol, né? Ou então, 189 kJ por mol. E assim por diante. Então, está mostrando nessa tabelinha aqui quem é o metal hospedeiro, quem é o metal de difusão e quais são os valores, tanto da energia de ativação como da constante pré-exponencial, que não depende da temperatura. Vamos aplicar isso para ver se fica mais fácil de entender, tá bom? Tem um exemplo aqui que está mostrando para a gente, dizendo que é possível determinar o coeficiente de difusão do carbono a temperatura de 600 graus Celsius e pede que a gente use a tabela, né, para poder fazer esse cálculo. Coeficiente de difusão do carbono. Aí a gente pega a equação. Para calcular o coeficiente de difusão do carbono, eu vou precisar daquela constante, eu vou precisar da energia de ativação, que é o QD, do valor de R e da temperatura, tá certo? Então, vamos observar lá na nossa tabela. Ela quer saber a difusão do carbono. Então, eu vou precisar dos dados, olha só, dessa última linha, não é verdade? Se é o coeficiente de difusão do carbono, quanto é que vai valer a nossa constante exponencial? 2,8 vezes 10 a menos 4. Então, DO vai ser 2,8 vezes 10 a menos 4. E QD vai ser 251 vezes 10 a terceira Joule por mol, não é verdade? Eu preciso, não, tirar esse quilojoule aqui. Vamos ver como é que está lá na questão, tá bom? DO vai ser 2,8 vezes 10 a menos 14 metros quadrados por segundo. Confere? Foi esse o valor que a gente pegou aqui, não foi? 2,8 vezes 10 a menos 4. E a unidade que a gente está levando é a unidade que a tabela forneceu. Perfeito. Então, 2,8 vezes 10 a menos 4. Ok, está aqui marcado para a gente. Dentro do parênteses, a gente tem agora que encontrar QD. QD vai ser, olha só, o que está lá na nossa tabelinha é 251, né? Vou voltar lá só para a gente ver. 251, perfeito. Mas qual é a unidade que ela está nos dando? Kilojoule por mol. Eu tenho que botar lá em joule por mol. Então, para ser em joule por mol, basta multiplicar por 1000, né? Ou então, multiplicar por 10 a terceira. Aqui, na questão resolvida, ele já está multiplicando por 1000. Então, vamos deixar por 1000. Mas, se você quiser, você poderia colocar aqui 251 vezes 10 a terceira joule por mol. Mas aí fica 251.000. Ótimo. Quem é o R? Aí eu volto para lá. Qual é o R que a gente pode usar? 8,314 ou 8,62? Olha os valores que a gente pegou para jogar na questão. Se o valor que a gente foi buscar na tabela foi em joule por mol, eu preciso trabalhar aqui no denominador com um R que esteja em joule. Aí eu vou voltar lá no slide novamente, para a gente ver que o R, constante dos gases ideais, que trabalha com joule, é 8,31 aí joule por Kelvin mol. É esse valor que vai estar lá na nossa questão. Confere? Confere. 8,31 joule por Kelvin mol, ou mol Kelvin, né, como está aqui, tá joia? Vezes temperatura. Agora, a questão fez uma pegadinha com a gente, ó. Ela trouxe a temperatura em graus Celsius. Eu não posso trabalhar com graus Celsius. Eu tenho que converter para Kelvin. E aí, é só
só somar com 273, né? Eu já poderia somar e botar aqui o resultado direto. Mas a questão, ela jogou os 600 e está botando a soma aqui, né? Está resolvendo na própria equação. Mas você poderia já substituir aqui e botar 873, não é verdade? Agora é só a matemática. O 2,8 permanece. Resolvendo tudo isso que está aqui dentro, deu menos 34,6. E aí, fazendo a matemática da multiplicação de 2,8 vezes 10 a menos 4 e exponencial na calculadora a gente faz, né? De menos 34,6. Resultado final, 2,63 vezes 10 a menos 19. Então, não tem erro, é fácil de aplicar, é só a gente ter cuidado com os valores que vêm nas tabelas para saber escolher os valores de acordo com as suas unidades, tá bom?